Aleluia. Vamos nessa, vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículos de 1 a 10. 3 acharam porque só teve esse amém. Opa, amém, 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 amém. Nós temos muita coisa a estudar hoje. Deixa a sua Bíblia aberta, porque o que importa, irmãos, é a palavra de Deus e não simplesmente as nossas palavras, ok? Mas sim a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ler até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou para a casa de um homem chamado Justo. Ele não era justo, o nome era Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês, então não dá para falar tudo numa vez só, vamos tentar dividir isso aqui, ok? O que eu quero falar com vocês. O teor do que nós vamos estudar aqui hoje tem a ver com tanto a questão de evangelização quanto da sua vida pessoal, ok? Uma das coisas que nós precisamos aprender é discernir as situações na qual nós estamos vivendo. Nem todas as situações, elas têm a mesma forma de ser resolvidas. Vou repetir. Nós não podemos colocar no mesmo cesto situações da nossa vida que elas são resolvidas da mesma forma. Vou te dar um exemplo. Toda resistência que você sofre em determinada área da sua vida, você deve resisti-la. Você tem que perseverar naquela decisão ali, naquele ponto. Vou trazer mais a miúdo para você. Por exemplo, você abriu um negócio. Todo negócio aberto que está tendo dificuldade de progredir, ele precisa que você persista para que ele funcione? Vai ter negócios que você precisa persistir para romper um período de dificuldade. Porém, existem outras situações que você não deve persistir nela, você deve abandonar e ir para outro lugar. Então, nós precisamos aprender a discernir as situações que estão diante de nós. Quando que eu devo persistir, quando que eu devo recuar. Então, entenda. Em tratando-se de ser humano, não existe uma regra fechada para solucionar todos os problemas. Certo? Quando se trata de ser humano. Então, cada situação precisa ser tratada separadamente, analisar as situações, para que eu e você possamos tomar as decisões da maneira correta. A Bíblia é um livro de princípios. Repita comigo: princípios. Então a Bíblia é um livro de princípios. Qual é o ponto de sabedoria para mim e para você? É aprender a aplicar o princípio correto em determinadas situações. Porque existem situações que ela me manda persistir e existem situações que ela me manda ir embora. Falando aqui, tem muitos dirigentes de igreja aqui. Todas as pessoas que saem da igreja, você deve ir atrás dela e buscá-las?
Sim ou não? Essa é uma pergunta. E a gente precisa aprender isso. Eu ia muito em café de pastores do comércio, mas muito. Tem alguns aqui que já foram comigo em alguns cafés desses. Uma vez eu fui ver o Abe Uber pregar. Abe Uber simplesmente é um pastor de uma igreja de milhares, centenas de milhares. E na pregação do Abe Uber ele dizia assim: nós não perdemos ninguém. Você não deve abrir mão de ninguém. Se a pessoa é fraca, ela é problemática, você tem que ir atrás dela, você tem que amar essa pessoa, trabalhar essa pessoa, porque de alguma maneira você traga essa pessoa de volta. Aí você olha o cara tem mais de 100 mil membros. Você fala assim, isso aqui é o correto. Num outro café de pastores, foi o apóstolo César Augusto, da igreja Fonte da Vida de Goiânia, também com dezenas de milhares de membros. Qual foi a palavra de César Augusto? Nunca vá atrás de alguém que sai da sua igreja. Se você vê T.D. Jakes pregando, tem agora um corte de um vídeo de T.D. Jakes. T.D. Jakes disse que a gente precisa aprender a deixar pessoas ir embora, porque Deus as está tirando do nosso caminho. Você vai ver pessoas pregando, dizendo que às vezes você abre mão de pessoas que não é que Deus está tirando do seu caminho, mas que você não sabe se relacionar com as pessoas. A minha pergunta, como você vai saber a hora de você deixar de ir e a hora de buscar? Como se cria uma regra a respeito disso? Não se cria. Cada caso é um caso. Então repita, cada caso é um caso. Ok? Então eu quero aqui com vocês, vamos nos debruçar sobre viagens missionárias de Paulo. Na verdade, irmãos, eu não ia falar sobre viagens missionárias de Paulo, mas na hora de eu colocar na internet, eu inventei esse nome lá e eu fiquei preso por causa do nome. E tem tanto assunto nisso aqui, que a gente tem muita coisa para a gente falar. E vamos ver aonde a gente chega com relação a isso tudo aqui. Ok? Esse capítulo 18, ele faz parte de um contexto. Se você quer analisar um texto, você precisa procurar o seu contexto. Vamos lá. Se você quer analisar um texto, você precisa analisar o seu contexto. Aonde que isso aqui começa? Um contexto pode ser um versículo anterior, um versículo posterior, um capítulo anterior, 2 capítulos, 3 capítulos. O contexto do capítulo 18 vai começar depois do capítulo 15 de Atos. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos poderia ser dividido de duas maneiras, duas formas. A primeira é até onde vem a influência do apóstolo Pedro, aonde Lucas vai narrar Pedro em primeira pessoa, até o capítulo de número 12, quando Pedro vai na casa de Cornélio, ok? E ali vai ganhar a família de Cornélio, vai voltar para Jerusalém para explicar o porquê que ele tinha batizado gentios. Capítulo 9, Paulo vai aceitar a Jesus, que ainda era chamado de Saulo, ok? Capítulo número 9. Quando chega no capítulo de número 13, qual capítulo que eu disse? No capítulo de número 13, precisamente, começa a se narrar a história de Paulo em Atos dos Apóstolos. Ou seja, Pedro, como principal da igreja, vem até o capítulo 12, aqui tem uma divisão no livro de Atos, até o capítulo 12 trata de um assunto. Do capítulo 13 em diante, Lucas quer nos ensinar, Lucas quer mostrar como Deus usava o apóstolo Paulo. Então, se um livro de Atos dos Apóstolos, mais da metade, 15 capítulos são destinados às obras que Paulo fez, então quer dizer que isso tem muita importância para nós. Amém ou não amém? Então vamos lá. Qual era o centro religioso da igreja primitiva?
aonde surgiu a dita igreja que nós chamamos, igreja, não, a gente não pode falar de igreja evangélica, a igreja cristã, o cristianismo nasce aonde? Nasce em Jerusalém, no dia de, vamos lá, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes a igreja é inaugurada, apesar de que a igreja realmente nasceu lá em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não os judeus, mas todas as famílias. Em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a igreja foi fundada. Ok? Então o povo está reunido aonde? Em Jerusalém. Qual era a visão da igreja cristã? Daqueles apóstolos, daqueles 120 e daqueles que estão agregados. A visão deles era, nós vamos mostrar para os judeus que Jesus é o nosso Messias e Ele é o nosso Salvador. Então, na cabeça deles, o que eles vão fazer? Eles não vão abandonar o judaísmo, eles vão permanecer no judaísmo, servindo a Jesus, porque Jesus não é chinês, não é negro, não é africano, não é asiático. Jesus é judeu. Jesus era judeu. Amém? Então, na cabeça deles, na visão deles, é esse povo que está aqui. Se um gentil vem para cá, na cabeça de alguns, esse gentil ele tem que obedecer à lei. Por quê? Mesmo Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, eles permaneciam guardando o sábado. Ok? Guardando o sábado, fazendo todos os cumprimentos da lei. Por quê? Porque para eles são judeus, ok? Que obedecem à lei, e Jesus é o Cristo profetizado por Moisés e os apóstolos, e os profetas, ok? Então essa igreja está reunida onde? Em Jerusalém. Só que eles não entenderam a amplitude do que Deus desejava. A amplitude do que Jesus desejava era, a mensagem não pode ficar apenas em Jerusalém. Essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. E sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, Judeia, vamos lá, Jerusalém, Judeia, Samarias e confins da terra. Eles esquecem disso. Por quê? Porque quando o negócio está muito bom, eu quero que... Vamos ficar todo mundo junto? Vamos ficar todo mundo junto? Não é tão bacana, irmãos, termos todos os pastores da igreja, do ministério, todo mundo junto? Não é tão legal isso? Você ter todos os seus filhos juntos? Não é tão bacana? Um sistema patriarcal? Mas Jesus disse, esse sistema não é bom. Eu preciso que vocês se espalhem. E o que eles queriam? Se juntar. Pense comigo. Qual foi o problema da Torre de Babel? O problema da Torre de Babel era justamente isso. Eles queriam se agrupar para subir. E qual era o objetivo de Deus? Espalhar e povoar a terra. A igreja primitiva estava no mesmo princípio de Babel. Juntar e crescer. E Jesus queria que eles espalhassem. Para que eles se espalhassem, vai acontecer Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Isso aqui, irmãos, está vendo? Isso aqui, ó. Vocês que gostam de estudar, está vendo? Esse versículo, essa primeira parte desse versículo, ela não deveria ser capítulo 8. Deveria ser capítulo 7 da morte de Estevão. Está vendo? Isso aqui é erro, não é erro. Ele poderia ser dividido melhor. Então, às vezes, um versículo, ele está dentro de um contexto anterior. Ó, e também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem? De Estevão. Se você não leu o capítulo anterior, você não entende isso aqui. E fez, aí, aqui começaria o versículo 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos das terras, pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Quem fica em Jerusalém? Os apóstolos. E a igreja, os ditos cristãos, eles são espalhados. Por quê? Para cumprir Atos 1:8, é necessário Atos 8:1.
Então nem todo problema que vem contra nós é porque de verdade aquilo é uma maldição para a gente. Às vezes seja Deus nos empurrando para um outro lugar. Entende o que eu quero dizer? Então vamos lá. Não, irmão, vamos persistir. Nós somos a resistência. Vamos ficar aqui. E não era o que Deus queria. Deus queria que ele se espalhasse. Entendem isso? Porque esse espalhar não é dividir, é multiplicar. Então, nesse caso, não é dividir, não são duas visões, é uma multiplicação. Esse povo que sai daqui, chega em Samaria através de Filipe, ok? Filipe depois chega em Cesareia, e depois vai chegar no lugar importantíssimo na Bíblia, chamado Antioquia, capítulo de número 13. Lá em Antioquia, o centro nervoso da igreja sai de Jerusalém e vai para onde? Vai para Antioquia. Escuta isso aqui. Os apóstolos continuam em Jerusalém. Tiago, que é o dirigente da igreja, irmão de Jesus, continua em Jerusalém. Mas a nuvem saiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Porque às vezes um filho pode crescer mais do que o pai. Um filho não tem a obrigatoriedade de permanecer no mesmo tamanho do que seu pai. Uma igreja filiada não tem a obrigatoriedade de ser menor do que a sede. Porque a nuvem pode se mover. Entenda bem uma coisa: um filho crescer mais do que seu pai é uma honra para seu pai e não uma desonra. Você pode ser mais rico do que seu pai, mais próspero do que seu pai, ter mais do que seu pai e honrá-lo. Mas você precisa saber de onde você veio. Porque eu e você vamos ver, segundo a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, ele saía para pregar, mas ele voltava para Jerusalém, mesmo que a nuvem tinha se movido dali, mas ele entendia, amanhã é aquele lugar. Então nunca desonre o lugar da onde você veio. Aprenda a honrar. Honre ao lugar de onde você veio. Não quer dizer necessariamente que você vai estar amarrado àquele lugar para sempre, mas honrar aquele lugar sempre você vai ter que fazê-lo. Amém ou não amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá. Quando eles chegam em Antioquia, vamos ler, abra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Olha isso aqui é importantíssimo. Prestem atenção nisso aqui. E havia alguns, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns o quê? Vamos lá, havia o quê? Então entenda bem, manifestação e pregação da palavra podem andar junto perfeitamente. É isso que a plenitude acredita. Ser profundo na palavra e cheio da manifestação do Espírito Santo. Nós podemos ter pregadores eloquentes aqui, profundos na palavra, e podemos ter profetas cheios e usados da presença de Deus. Por quê? Porque isso é o que se diz de uma igreja saudável. É uma igreja saudável. Nós não precisamos ser meninos sem a palavra e não precisamos ser secos sem manifestação. As duas coisas podem estar conosco. Você pode ser crente e ser rico, irmão. Fala sério, essa é uma boa palavra. Você pode ser temente a Deus e você pode ser uma pessoa próspera. Aí veja só, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então tem essa turma aqui da pesada. Aí vai dizer que eles orando e jejuando, o Espírito, fala, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Aí escute isso aqui. O pastor Renan botou aqui jejum na quinta-feira. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tem chamado. Ou seja, eles jejuaram e oraram para receber a instrução. Então quer dizer que jejum
Alinha o seu coração ao céu para que você receba a instrução que você precisa. Então, se você precisa de direção, está na hora de você começar a jejuar. Se aperfeiçoar na prática do jejum. Vamos continuar lendo. Ó, aqui vocês concordam comigo que eles jejuaram e receberam a direção? Agora vamos lá. Verso 13. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles jejuam para receber e jejum para executar. Ou seja, enquanto que a obra não estiver completa, não pare o propósito que você colocou no seu coração. Você não pode ter uma obra inacabada. Você não foi enviado para aquele lugar? Se recuse a sair dali até você ver Deus operar. Deus, quando tira Israel do Egito, Israel não sai fugido. Israel não sai fugido. Isso é muito importante. Quem era dono do Egito, irmão? Quem era dono do Egito? Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Salmo, que diz lá o Salmo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas humanamente falando, tem uma autoridade lá. Quem era a autoridade no Egito? Faraó. E diz Paulo, nos seus escritos, que toda autoridade é dada por Deus. Quem é que deu essa autoridade a Faraó para governar sobre o Egito? Deus. Se Deus mete a mão em Israel sem a liberação de Faraó, Deus estaria contra a autoridade que ele mesmo colocou. Por isso Deus força a barra. Primeiro, para que seu nome seja glorificado. E segundo, para Faraó abrir a boca e dizer, podem ir. E diz o texto sagrado que Israel sai altaneiramente. Como é que é essa palavra? Repita comigo, como é que é o nome da palavra? O que é altaneiramente, irmão? O que é altaneiramente? Cabeça erguida. Então não estão naquela coisa, vamos sair voado aqui, gente, não. Eles saem todos organizados, perfilados, caminhando e retirando os tesouros do Egito. Porque Deus, quando te migrar de um lugar para outro, será para te honrar e não para te envergonhar. Ok? Amém ou não amém? Cuidado com essas mudanças. Cuidado com essas mudanças feitas pela porta dos fundos. Cuidado com essas mudanças feitas pela porta do fundo. Se existem algumas resistências, você precisa vencer. Escute uma coisa. Como uma das maneiras de eu saber que aquele lugar ali já não é meu, quando eu esgoto todas as possibilidades e as viabilidades ali. A minha pergunta para você: você já usou todos os seus recursos naquele lugar? Tudo o que você sabia, o que você poderia fazer, você fez ali naquele lugar? Essa empresa, você tentou de tudo. Você procurou outros caminhos, outras alternativas. As suas habilidades humanas foram esgotadas. As suas parcerias foram esgotadas. As questões espirituais foram esgotadas. Se as questões espirituais não forem esgotadas, você não pode sair dali. Porque você não tem a certeza, a não ser se Deus te deu uma orientação. Se Deus não te deu uma orientação, você precisa responder: eu já esgotei tudo que eu tinha para fazer aqui. Paulo vai dizer aqui, depois a gente lê ali, ele sacode, ele fala assim: não tem jeito, eu fiz tudo que eu podia, então agora eu vou para outro lugar. Porque não fique no lugar onde você é tolerado, você precisa estar no lugar onde você é celebrado. Porque o valor é você que dá a você mesmo. Os outros só replicarão o valor que você permite que eles deem a você. Irmão, eu não comecei o estudo ainda. Vamos lá? Continua. Onde que eu parei aqui? E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, primeiro recebe a instrução, depois jejua para cumprir essa missão. Dali eles vão embora e vão fazer a obra de Deus e vão fazer a sua primeira viagem missionária.
A primeira viagem missionária, que não é o tema aqui do estudo, ok? Até o capítulo 14, eles vão fazer o seguinte: eles fazem um rebuliço e voltam para Jerusalém, porque eles estão ligados a um tronco. Aonde você está ligado? Aonde você está ligado? A quem você presta conta? Você precisa prestar conta a alguém. Um dos grandes perigos da igreja hoje, chamam-se hoje desigrejados. As pessoas que dizem, eu posso ser crente em casa. Hoje, as estratégias mudaram? Com certeza. Com certeza. Tem igrejas hoje mundiais que têm pessoas cuidando da igreja online. Mas o evangelista Machon pregou aqui no domingo retrasado, e ele deve ter pregado muito, porque o que choveu de elogio nos grupos aqui, né? O que o Machon pregou aqui, irmão? Pastor, ele pregou a palavra de Deus, foi muito boa. Tá? Aí o evangelista Machon falou aqui, que assistir o culto pela live é muito legal, mas nada é igual ao ambiente. O ambiente é formidável. A live, ela nos ajudou na época da pandemia? Sim. É uma estratégia. É uma estratégia. Porém, todos nós precisamos estar ligados a um tronco. Escute uma coisa: seu dom não é seu. Seu dom é para servir alguém. Se seu dom não serve alguém, esse dom não está sendo usado verdadeiramente. Escute, todos nós que estamos aqui precisamos ter isso em mente. Nós temos que servir alguém. Se a pessoa que sobe aqui ao altar não consegue compreender isso, ela não é uma boa pregadora e não é uma boa ministra do altar. Porque quem sobe ao altar precisa compreender que o altar é o primeiro a servir e não a ser servido. O que nós fazemos com aqueles que sobem ao altar? Nós os honramos. Por que nós os honramos? Porque eles estão nos servindo. Aí eu pergunto a você, existe algum problema para você de alguém trazer água para o pregador? Já vou explicar o porquê da pergunta. Tem algum problema para você? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Por que para algumas pessoas é ofensivo para ela que traga água para alguém? Porque ela fala assim, não trazem água para mim porque vai levar para outro. Porque o problema não é para quem leva a água. O problema é como essa pessoa se enxerga. Ela tem tanta carência afetiva que qualquer coisa na vida dela, ela sempre vai ler pela ótica ruim do que acontece com ela. Então, honrar alguém deveria ser prazer para nós e nunca peso. Então me ajude aí, irmãos, e fale para 3 pessoas aí. Honrar tem que ser um prazer na sua vida, irmão. Fala para alguém aí, honrar precisa ser um prazer na sua vida. O que Jesus nos ensinou, e Paulo vai repetir o ensinamento de Jesus: melhor coisa é dar do que receber. Quantos estão comigo? Diga amém. Então vamos lá, vamos continuar. Então Paulo volta, capítulo de número 15, Concílio de Jerusalém. Dali para frente, Barnabé e Paulo vão continuar a segunda viagem missionária. No início dessa jornada, quando a gente está fazendo os preparativos, diga preparativos. Porque antes de você executar uma obra, primeiro você deve planejar. Planejar. Você planeja como que vai ser realizado o GCD? Com quanto tempo você planeja a sua aula no discipulado? Pastor, o pessoal não vem. A minha pergunta para você: você estuda a sua lição de sábado para domingo ou você prepara ela durante toda a semana? Se você só estuda de sábado para domingo, por que você quer que as pessoas elas venham te ouvir se nem você mesmo
dá o devido valor para aquilo. Todo mundo aqui concorda comigo que existe comida do dia a dia e existe comida de festa? Sim ou não? Né? Lá em casa a pastora Cátia fala, meu dia de cozinhar é Natal. Ela falou assim, já paguei o ano inteiro? Porque ela passa o dia inteiro preparando aquele negócio, né? Ela prepara aquilo tudo, e uma coisa que eu falo com ela, tem que ter rabanada. Misericórdia, sangue, pensamento de gordo, né? Quantas vezes eu como rabanada? Uma vez no ano. Por que eu estou dizendo nisso? Porque quanto tempo leva para fazer um peru de Natal? Quanto tempo? 3 horas. Deve ser, o negócio deve ser bom lá. Faz peru de Natal, faz um bocado de comida. Mas no dia a dia, aqui não acontece com vocês, só acontece na minha casa, que ela fala assim, tem arroz e feijão, então tem comida. Tem arroz e feijão, aí a gente corre na peixaria, compra filé de tilápia. Que rapidinho você bota ali, você bota aquele negócio ali, quinó, aquele temperinho em cima, não faz mais nada. Só bota aquilo ali, pronto, está comida. 20 minutos tem comida. Todas as duas são comidas? São ou não são? São ou não são? Mas você concorda comigo que tem uma que é mais caprichada do que a outra? Sim ou não? O diácono Tiago disse que a tristeza dele, ou o sofrimento dele, ou o ponto fraco dele é lanche. Ele disse, pastor, eu não aguento passar ali na frente do Banco do Brasil, aquela carrocinha que vende cachorro quente. Gente, como é que alguém pode ser apaixonado por cachorro quente? Quem gosta de cachorro quente aqui? Levanta a mão. Que isso, vaso? Tá vendo? É comida rápida ou não é comida rápida? É. É comida ou não é comida? É comida. É comida. Por exemplo, nós fomos num lugar, nós aí, o pastor Alexandre, nós 4, nós fomos num lugar que tinha comida que você pedia na hora lá. Um bife com batata frita. Eles iam lá e trazia. Mas tinha um negócio assim, galinha caipira. Aí a gente olhou assim, galinha caipira. Mas debaixo do nome galinha caipira, estava em letra vermelha e diz assim, pedido feito com 3 horas de antecedência. Entendeu? Nós fomos passear lá no fim do mundo. Lá no fim do mundo nós achamos o sinal do celular. Lá do fim do mundo, a gente porque eu não faço essas coisas, ele ligou para o restaurante e falou assim, nós queremos encomendar ou pedir, ou sei lá como é que é o nome, galinha caipira. 3 horas. Quando a gente chegou, deu tempo, tomamos banho, chegamos, rapidinho estava pronta. Mas levou 3 horas. Mas pensa numa galinha caipira. É tão comida quanto o cachorro quente? Sim. Mas o sabor é muito mais sofisticado. Onde você está querendo chegar com relação a isso? Você pode preparar a sua lição em 15 minutos. Mas uma lição preparada em uma semana, ela tem um sabor diferente daquela que é preparada em 15 minutos. Por que muitas coisas falhem? Porque você é mais apressado no executar do que no planejar. Gaste mais tempo planejando do que executando. Quem se planeja mais, gasta menos força na execução. Gaste mais tempo afiando o machado que você usa menos força para cortar. Mas você é afoito para cortar, você usa mais força do que é necessário. Quem está comigo aí, diga amém, irmão. Entendem isso? Então vamos lá. Então Paulo e Barnabé, eles estão discutindo o assunto. Antes da gente ir, vamos ver quem vai com a gente? Vamos ver quem vai com a gente? Barnabé olha para seu sobrinho João Marcos, o evangelista, e fala assim, Marcos vai com a gente.
Paulo olha para ele e diz assim: não, senhor, nada feito. Marcos abandonou a gente na primeira viagem, ele não vai com a gente. Pergunto para você, quem está certo? Quem insiste para Marcos ir ou quem desiste de Marcos ir? Quem está certo? Viu? Quem está certo? Quem está certo? Marcos realmente é um problema ou Marcos é uma solução? Para Paulo, Marcos é problema. Para Barnabé, Marcos é solução. Agora escute o que eu vou te falar. Tem gente que consegue usar a pessoa pronta. E existem pessoas que aprontam pessoas. Escute só. Quem transforma Saulo em Paulo, se podemos dizer assim, é Barnabé. Porque ninguém queria Saulo. Mas Barnabé disse: me dá ele que eu transformo ele. Paulo não quer Marcos. E Barnabé fala assim: deixa Marcos comigo. E Barnabé vai transformar Marcos o quê? No evangelista número 1 dos evangelhos, porque todos os outros vão beber dos escritos de Marcos. Então entenda uma coisa: uns usam a matéria pronta, outros aprontam a matéria. Depende de saber quem você é. Tem igrejas e ministérios grandes que apenas vêm nas igrejas pequenas para pegar o material pronto, para eles usarem. Mas existem ministérios que pegam a matéria bruta e falam assim: fica comigo aqui e vamos trabalhar você. Quem é você? Entende? Então Barnabé vai para um lado, uns vão dizer que Barnabé vai chegar na Índia. Paulo começa a sua segunda viagem missionária. Agora eu chego no estudo. Paulo agora chega na sua segunda viagem missionária. E eu preciso aqui dizer para vocês que Paulo não sai a esmo. Vou repetir. Paulo não sai a esmo. Escute só uma coisa. Quando você quer abrir um negócio, você pesquisa o seu mercado ou não pesquisa? Sim ou não? Todo lugar, ele é propício para esse negócio prosperar? Entende? Por exemplo, deixa eu dar usá-lo como exemplo, e creio que ele vai me permitir isso. Por exemplo, eu não vou falar apenas ele, vou falar eles, porque o negócio é de Machon e de Tati. De Machon e de Tati. Vocês têm loja física, sim ou não? Aonde está a loja física de vocês? Não, está em Itaboraí. Pô, Itaboraí é grande pra caramba, né, Machon? Pô, aonde está a loja de vocês? Na 22 de maio. Pergunta para vocês: a maioria das suas vendas é na loja física? Não. A maioria das suas vendas é aonde? Online. Mas ele precisa daquele lugar. Porque aquele lugar ali, apesar dele não ter a gama de clientes, é o físico que a pessoa passa e se relaciona com aquilo ali. Então aquele lugar é um lugar estudado, porque ele tinha possibilidade de outros lugares. Então entenda uma coisa, escute uma coisa: adianta para um camarada que tentar vender Ferrari, Porsche e Lamborghini em Itaboraí? Ele vai vender, irmão? Não, irmão, Deus me deu, prosperou, ganhei na loteria. Não é que Deus deu a loteria para ele não, tá, irmão? Eu estou apenas aqui conjecturando. O cara ganhou na loteria: vou abrir uma loja de carro, vou vender Porsche, Ferrari e Lamborghini em Itaboraí. Ele vai vender? Sim ou não, irmão? Não. Por que ele não vai vender? Fala. Porque o padrão da população não é esse. Então, para onde que esse cara tem que abrir a loja? A Barra da Tijuca. Entende? Adianta uma dona abrir uma loja aqui em Itaboraí para vender vestido a R$2.000 cada vestido? Oh. O que eu quero mostrar para vocês com relação a isso? Escute isso. Veja bem. Aonde essa igreja deve ser aberta? Aonde esse GCD tem que ser colocado? Estude a localização. A geografia, ela é importantíssima para a execução de projetos.
Todo mundo tem uma geografia dada por Deus. Porém, entenda, você não pode querer ir para o lugar mais avançado se você não consegue vencer no lugar simples. Por isso, não tente colocar a sua mão, o seu chapéu, onde sua mão não alcança. Amém ou não amém? Amém. Então, Paulo, quando ele sai para poder pregar, para onde eu vou? O mundo é muito grande, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde nós vamos? Por exemplo, vamos abrir igreja em Portugal. Gente, Portugal é grande. É grande. Vamos para onde, irmão? Vamos para o norte? Vamos para o sul? Vamos para onde? Para onde nós vamos? Você tem que ter um ponto estratégico. Qual foi o nosso ponto estratégico? Famílias que entraram em contato conosco. Então, aonde a gente vai? Casas. Ok? Estratégico. Quando nós fizemos a nossa primeira viagem missionária, haviam 5 ou 6 famílias que entraram em contato conosco. O que nós fizemos? O estrategista, eu falei para ele, olha, estrategista, nós temos x famílias. Ele vai dizer assim, aonde eles moram? Eu falei assim, me deram esse endereço, esse endereço, esse endereço, esse endereço, esse endereço. Ele foi muito bom nisso, traçou a rota e falou assim, aqui, 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 aqui. Aí tinha uma outra, que já tinha sido membro nosso lá, uma família que eles moram ainda em um lugar chamado Leiria, que seria a pessoa mais indicada para a gente começar. Mas ele olhou e falou assim, pastor, essas 4 estão dentro da região, inclusive, como é que é o nome, como é que se dá? Enteada de Mônica. Nisso aqui a gente consegue fazer uma rota de um dia, mas em Leiria a gente não consegue chegar. Então o que nós estamos fazendo? Estrategicamente, eu não consigo atingir aquele lugar lá. Não adianta eu tentar abraçar o mundo inteiro. Primeiro eu tenho que ter uma estratégia específica. Qual é a localização? Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre isso aqui. Vamos lá? Como é que Paulo toma a decisão para poder ir pregar? Vamos lá. Todos comigo? Não dá tempo mais de esticar, tá vendo porque eu falei? Então vamos lá. Me dá 10 minutos? Pode ser? Se no início, e na outra semana eu vou falar sobre isso, Paulo vai receber uma revelação, dizendo assim, passa a Macedônia, ou seja, vai para a Macedônia e ajuda-nos. Na Macedônia vai estar Filipenses, Tessalonicenses, Bereia. Revelação, Deus está dizendo, vai para lá. Então Paulo vai nessas cidades, depois vai para Atenas, semana que vem eu explico melhor, depois ele vai para um lugar chamado Corinto. É o capítulo 18. Por que Paulo vai nisso? Escuta só. Quando ele vai para Corinto, não é revelação, é estratégia. Repita comigo, não é revelação, é estratégia. Então vamos lá. Nem tudo na sua vida tem que ser revelação. Às vezes precisa de estratégia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Palavra de oferta que o pastor Alexandre deu. A interpretação do sonho é de quem? Veio de onde? Qual é a origem da interpretação? Deus. A estratégia para ultrapassar o período da fome foi de quem? José. Entendem isso? Então tem coisa que é revelação e tem coisa que é estratégia. Nós precisamos aprender a ser mais estratégicos, mais intencionais nas coisas que nós fazemos. Vamos lá. Aqui vamos lá. Os judeus da diáspora, o que é diáspora? É a dispersão deles. Quando da queda de Jerusalém, pela tomada de Babilônia, os judeus se espalharam pelo mundo. Escute isso.
Na verdade, havia mais judeus habitando fora do território de Israel do que na sua própria nação. Você sabe que hoje existe mais judeus no mundo fora de Israel do que dentro de Israel? Por quê? Você hoje tem judeu de tudo quanto é canto. Você tem judeu americano, judeu brasileiro, judeu australiano, judeu alemão, ok? Eles moram no lugar, mas eles têm raiz judaica. Não são de lá, mas são judeus. Então veja só, escute isso aqui. Estima-se que no primeiro século da era cristã havia uma população de 2,5 milhões de judeus dentro e fora de Israel, mais 1 milhão de não-judeus que moravam no território. Depois da diáspora, foi para 5 milhões. Mas dentro das muralhas de Jerusalém, sabe quantas pessoas moravam? Entre 50 a 100 mil pessoas. Eles têm 5 milhões fora. E tem entre 50 e 100 mil aqui dentro. Isso me lembra muito da internet. O quanto que a gente atinge aqui e o quanto que pode atingir fora. Entendem isso? Viu a estratégia do Marchon? Quantas pessoas eles atendem por dia fisicamente e com quantas pessoas eles conseguem falar pela internet? Isso é estratégia, isso é intencional. Ok? Escute uma coisa. Vocês que escolhem repertório para cantar, pega e deixa Igor tocar o que de verdade ele gosta. Você vai ver que a maioria de nós aqui não vamos gostar do que ele vai tocar. Porque ele, como músico, ele tem uma veia clássica muito forte. Se você pegar um cara tocando jazz, é maneiro o cara tocar jazz ou não é? Ó, pega pra gente ouvir um cara tocando jazz, a maioria aqui não vai gostar. Porque hoje nós gostamos de worship. Quantas notas tem uma música de worship se toca aí? 3, 4 notas, a mesma coisa, a mesma... Então, veja só, uma coisa é o que ele gosta, outra coisa é como que ele atinge esse povo. Ok? Você já foi, quem já foi no meu gabinete? Levante a mão. Quem já foi no meu gabinete? Vocês já viram quantos livros de teologia tem lá? Eu trago aquela teologia para cá? Não. Porque tem coisa que eu gosto, mas tem coisa que nem tudo que é necessário pregar aqui é aquilo que eu gosto. Então eu sou intencional. O que eu quero criar nas pessoas, o que eu quero atingir, eu preciso ser intencional. Ah, pastor, eu adoro Cassiane, eu adoro Jair e Rosana. Eu adoro Osés de Paula. Aí a irmã Esté ali, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Vamos fazer o louvor assim, irmão, aqui? Vamos cantar Mato Nascimento. Quem pode ver o enfermeiro com a bandeja para operar? Já pensou a fazer? Eu acho tem na minha playlist do Spotify. Mas aqui se canta isso? Não, vaso. Porque nós temos que ser intencionais. Nem tudo que você gosta, você vende na sua loja, meu filho. Ué, se você é vendedor de carro e você gosta de... Papai dizia, carro de verdade é Volkswagen. Eu adoro Volkswagen. Você só vai vender Volkswagen na sua loja? Não, você tem que vender o quê? Fiat. Por quê? Porque tem um monte de gente que quer. Você precisa ser intencional. Se você está numa região nobre, você não pode falar com a mesma linguagem que você fala em outras regiões. Se você está em outras regiões menos favorecidas, não tenta subir demais a régua para você não ofender aqueles que não conseguem chegar lá. Escuta isso aqui. Olha o que Estrabão, historiador romano, vamos melhorar a frase. Flávio Joséfo vai citar o historiador romano Estrabão. Olha o que ele fala. Esse povo, os judeus, se acha presente em todas as cidades, não é fácil encontrar um lugar no mundo habitável que não tenha acolhido essa nação.
e que em seu poder já não tinha sido dado a conhecer. Estrabão, um historiador romano, está dizendo que havia judeus em todo lugar, conhecido, habitável, conhecido. Agora escute isso aqui. Na virada do milênio, os judeus se fixaram em comunidades grandes e pequenas do Golfo Pérsico à volta do Mediterrâneo, da Espanha ao Marrocos. Agora, da onde eu falei? Espanha ao Marrocos. Da onde que eu falei, irmão? Espanha ao Marrocos. Por que da Espanha? Porque a Espanha está no finalzinho da Europa e o Marrocos está na ponta norte, nordeste da África, pertinho um do outro. Ok? Amém ou não amém? Aí você vai entender esse versículo. Romanos capítulo 15, versículo de número 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós. Caminhado para onde? Para a Espanha. Depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Verso 28 agora. 28. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei para a... Por que Paulo queria ir para a Espanha? Por quê? Presta atenção nisso. A metodologia das sinagogas. O que é sinagoga? Sinagoga não é uma igreja. Sinagoga é um centro educacional. Qual era a estratégia da sinagoga? Vocês vão ficar de bobeira com isso. A estratégia da sinagoga do judaísmo era para evangelizar ou catequizar. Eles se espalhavam, todo mundo habitável, chegava lá, se reuniam os judeus ali e tentavam ganhar novos convertidos para que seguissem o judaísmo. Ok? Presta atenção, coloca a primeira imagem, Wagner, por favor. Pastora Wagner. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo uns... Dá para você, sério mesmo, dá para você ver uns pontinhos pretos? Está vendo esses pontinhos pretos? Ó, aqui é Roma, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dentro da bota, tá vendo? O que é isso ali? Isso ali são sinagogas judaicas. Olha como é que eles estão espalhados. Tá vendo? Eles estão espalhados. Fique de bobeira agora com essa outra imagem. Coloca a outra imagem. Isso aqui são os pontos de evangelização das igrejas. Os pontos de evangelização da igreja, quando você sobrepõe uma imagem sobre a outra, eles tinham uma estratégia de justamente ir aonde as sinagogas estavam estabelecidas. Paulo, para onde ia, não ia a esmo, ele tinha estratégia. Ele tinha estratégia. Por exemplo, Burger King. Burger King compete com quem? Vamos lá, Burger King compete com quem? Qual que é o melhor, Burger King ou McDonald's? Quem acha que é o McDonald's? Abaixa a mão. Tem algum louco aqui que acha que o Burger King é melhor? Qual que é a primeira rede de fast food? Qual que é? McDonald's. Qual foi a estratégia do Burger King? McDonald's está vencendo, tá? Aonde nós vamos abrir um Burger King? Perto do McDonald's, porque alguém quando for para o McDonald's, já que o público é o mesmo, eu vou dividir a atenção. O nome disso é... Estratégia não é apenas coisa secular, estratégias precisam ser usadas dentro da igreja. Paulo, quando ia evangelizar todas essas cidades que eu citei para você, Filipenses, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, todas elas, Laodiceia, todas elas tinham sinagogas judaicas.
Então Paulo não ia do esmo. Paulo disse assim: para que eu vou num lugar deserto se eu posso ir aonde alguém já foi? Então preste atenção em aqui, por favor. Nós precisamos ser estratégicos nas coisas que nós queremos. Não simplesmente espere GCD surgir do nada, mas pegue um mapa da cidade e fale aonde eu preciso de casas, aonde eu preciso chegar, qual o ponto estratégico que eu posso fazer para alugar um ônibus e um ônibus passando, trazendo pessoas para cá. Se eu não tenho igreja lá, eu trago o povo para cá. Exatamente isso. Mas o que você faz? Você faz isso estrategicamente, não apenas por revelação. Entenda uma coisa: por que o seu produto é bom ou ele não é bom? Pergunta a você: comer bolo de guardanapo e no prato muda o sabor do bolo? Sim ou não, irmão? Muda ou não muda? A lá, Vitor está dizendo assim: muda. Entenda bem uma coisa: é a excelência de quem consome. Porque tem gente que fala assim: meu irmão, com papel, com prato, para mim é a mesma coisa. Xícara ou copo de geleia é a mesma coisa. Tem gente que vai nisso. Mas se você quiser alcançar um outro tipo de cliente, por exemplo, deixa eu... Oh, meu Deus, escuta só. Uma vez, né? Isso aí uma vez na vida, outra na morte acontece. Eu levei a pastora no Barra Shopping. Aí ela foi e falou assim, ela passou na loja e falou assim: mozão, essa loja tem lá na Rua da Feira. Porque a gente tinha ido na Rua da Feira, ela achou essa loja lá, entrou, comprou uma roupa lá. Na Rua da Feira não, não, Rua da Feira não, esquece, não, irmão, cidade pessoa tem divórcio. É Rua Tereza, irmão, em Petrópolis. Da Feira não. É Rua Tereza, irmão, é Rua Tereza. Lá em Petrópolis, em Cidade Imperial. Aí Kátia comprou lá uma roupa lá. Uma roupa lá, por um X. Ela chegou no Barra Shopping, entrou na loja. A mesma blusa que ela comprou na Rua Tereza por um X, no Barra Shopping custava 3X. A mesma roupa. Um lugar 1X, no outro lugar 3X. Então o que mudou? O que valoriza o lugar? O que valoriza o produto? O ambiente aonde você frequenta. Você pode vender seu café. Por exemplo, tem um engarrafamento aqui, e um camelô está vendendo isso aqui. Quanto que é essa água na mão do camelô? R$2, R$3. Beleza? Se você for num bar, qualquer bar ali, uma lanchonete em Niterói, no centro de Niterói, quanto custa essa água? R$5. A mesma água. Se você for no shopping, quanto custa essa água? R$7. Se você for no aeroporto Galeão, quanto custa essa garrafa d'água? Quanto? Por 15, caramba, vocês pegaram pesado agora, né? 10, 12 reais. Agora pensa o seguinte: quando você vai em Portugal, custa 3 euros no aeroporto, 21 reais. A mesma água. O que valorizou a garrafa? O ambiente aonde ela estava. Então entenda, você pode pregar a mesma mensagem, mas com a embalagem diferente. Depende para quem você quer atingir. Porque você fala excelência para excelentes. Não tente dar pérola a porco.
Me ajuda aqui, pastor Matos. Deixa o pastor Matos tocar. E a gente termina aqui. Olhe para mim aqui. Você é maior do que o lugar aonde você está? Presta atenção nisso. O útero materno, não tira foto disso não, senão a barriga vai estar. O útero materno, em relação ao primeiro embriãozinho. O óvulo, já foi descoberto isso, né, irmão? Que não é o espermatozoide que vence, mas é o óvulo que atrai o espermatozoide que quer. A mulher até nisso manda, Deus me livre. Entendeu? É o óvulo que se abre para que o espermatozoide entre, não é o espermatozoide que vai lá, eu quero entrar. Não. É a mulher que fala, eu quero é tu. Até nisso. Aí presta atenção. O pequeno óvulozinho, com 20 minutos, já tem coração batendo. Em relação ao útero, o óvulo é desse tamaninho, pequenininho. Mas com o tempo, o que acontece com o bebê? Ele vai crescendo a tal ponto que o útero, que o ventre já não suporta mais. Ele tem que ser expelido. Porque o neném, ele se tornou maior do que o ambiente que o gerou. Então é necessário ele sair dali, porque senão ele vai morrer ali. Você precisa entender, se você cresceu, você precisa de um ambiente adequado para você continuar crescendo. Por que seus sonhos estão morrendo? Porque talvez você esteja com medo de ir para outros lugares diferentes, aonde seu sonho possa crescer. Infelizmente, existem pessoas que morrerão na mesma estatura dela, porque elas preferem aquele lugar pequeno que vai tolir o seu crescimento. Crescimento se dá através de estratégia e coragem. Mudanças, muitas das vezes é necessário ter coragem. Coragem para mudar. Coragem para abrir mão do que você tem. Coragem para sofrer, porque crescimento também vem através de sofrimentos. O nome disso, estratégia. Isso é Bíblia. Paulo me ensina. Coloca de novo lá a imagem. Paulo me ensina. Há muitos lugares, mas Paulo não ia onde tinha uma igreja aberta. Ele não ia para comunidades cristãs. Ele ia para sinagogas judaicas. E depois eu vou continuar o estudo mostrando para vocês. Às vezes a sinagoga não aceitava ele. Ele falava assim, agora eu já tenho uma base, agora eu vou criar um outro caminho aqui. Por isso, nem todo mundo que começa com você na igreja, num trabalho, vai permanecer com você. Porque eles são apenas caminho para algo maior ser construído. Vamos ficar em pé. Para nós alcançarmos essa meta, 40%, 60%, precisamos ser estratégicos. Precisamos de revelação, de poder, troca a imagem, Pentecoste, precisamos de Pentecoste, precisamos de poder, precisamos de Pentecoste, está vendo? Precisamos, para atingir isso aqui, precisamos de Pentecoste, mas precisamos da imagem de Paulo, nós precisamos de estratégias. Precisamos de estratégias. Por exemplo, o pessoal da portaria da igreja, da recepção da igreja, qual é a estratégia que vocês usam? Usar apenas uma pessoa de boa vontade na portaria da igreja pode matar a primeira impressão. Escute isso aqui, essa frase. Nós nunca teremos a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Nós nunca teremos uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Você não pode errar com seus clientes. O atendimento na sua pizzaria, o atendimento no seu comércio, o atendimento no seu salão, o atendimento na sua oficina mecânica, o atendimento que você faz na sua loja. Você não tem segunda chance para causar uma boa primeira impressão. O problema nosso, qual é o primeiro contato de alguém quando vem à igreja?
É o altar? Não. É aonde? Estacionamento e recepção. Lá. E o que muitas pessoas, em muitos lugares, quem não sabe fazer nada, bota para fazer isso aí. Não. Precisamos ter as pessoas corretas. Sorriso Colgate. Gente, 10. Quer ver coisa para eu ficar zangado quando eu chego na igreja, quando tem alguém ali na portaria, trabalhando na portaria? Filho, está no lugar errado, vaso. Está no lugar errado. Quem tem que trabalhar lá? Quem tem que estar lá na recepção? Pastor, hoje eu não estou bem. Vai lá para a sala do sobrenatural, fica orando até você se sentir bem, aí volta. Todos comigo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos entenderam o estudo? Levanta a mão, só para eu ver. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma outra pergunta. De acordo com a resposta, a gente continua. Faz barulho se vale a pena a gente continuar esse estudo. Faz barulho aí, irmão. Vou te dar um outro exemplo. Te dar um exemplo. Às vezes a gente está tão agarrado com uma estratégia que aquilo é tão automático. Alguém marcou comigo de fazer exercício comigo. Trocaram o meu horário. Meu horário é às 4. Ele falou que podia às 8. Então eu falei assim, então eu vou 8 para ir com você. Quando chegou às 8, ele falou assim, esqueci que eu marquei evangelismo. Tá. E evangelismo vai ser na praça. Eu estava na praça. Eu olhei a praça, tudo apagado, com as luzes montadas, não tinha ninguém na praça. Eu falei assim, quase que eu falei o nome dele. O que vai vir fazer para falar para quem aqui na praça? Ó, a mente, entendeu? Tudo é praça. Não, a gente tem que ir para a praça. A gente tem que ir para a praça. Aonde que a gente vai evangelizar? Aonde? Na praça. Aí mandei a foto, fiz filmagem, falei, cara, tu vai falar para as árvores aqui mesmo? Não tem ninguém aqui, velho. Calma aí, não, calma aí. Eu não malho não, tá, pastor? Aí quando chegou às 10 horas da noite, ele falou assim, pastor, nós arrebentamos, pastor. Eu falei, pastor, essa ampliação ali que o prefeito fez ali, perto do Pizza ali, como é que é o nome daquele ali? Joaquim de Oliveira. Fizeram uma quadra de areia, pastor, tinha 100 jovens lá. O pessoal está correndo, fazendo caminhada ali, está assim de jovem. Vera Gol está com 4 quadras, cada quadra tinha mais de 25 a 30 jovens jogando bola. Arrebentamos. Simplesmente porque a cabeça abriu que existe um lugar que pode ser melhor do que aquele que você está acostumado. Apenas seja estratégico. Você não vai mudar panfleto, você não vai mudar linguagem, você simplesmente vai mudar geografia. Seja estratégico. Dê a mão ao seu irmão aí, vamos orar. Vamos orar pelo nosso alvo. Fecha o corredor, por favor. Pai, queremos te louvar e te agradecer por cada vida que está aqui, por cada vida. Te louvo por cada vida que está aqui, aqueles que estão assistindo pela internet. Senhor, Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação está sobre nós neste lugar. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Abre os nossos olhos para ver esses mistérios. Dá-nos entendimento e discernimento para compreender o que o Senhor tem para nós. Dá-nos força e graça, Senhor. Poder, Pai amado, direção. Mas dá-nos sabedoria para termos estratégias
para alcançarmos, Pai amado, as metas estipuladas esse ano. Nós iremos crescer, diga amém. Nós iremos prosperar, Senhor. Nós atravessaremos, ó Pai amado, o deserto prosperando, Senhor. Porque a tua mão será sobre nós, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus. E se você é grato a Deus pelo que Ele falou conosco, aplauda Ele mesmo na proporção na qual tu é grato. Mãozinha sobre o seu coração. Quem aqui já viu a Era do Gelo? Como é que é o nome do dente, o tigre de dente de sabre? Diego. Aí o mamute, como é que é? Manny. E o Cid. Ai, minha. Como é que o Diego queria falar com o bebê? O bebê que eles acharam. O bebê estava chorando, lembra? Como é que é o nome? O esquimó. Aí como é que o Diego falava com o neném, com a criança? Cadê o bebê? Cadê o bebê? O que o bebê fez? Aí entrou o quê? Aquele bicho que eu não sei o que é aquilo, o Cid. Ele afinou a voz e o bebê adorou. Talvez eu e você precisamos apenas trocar a tonalidade de voz. Ao invés de atrairmos, estamos afastando. Porque não temos coragem de abrir mão daquilo que gostamos por aquilo que nós precisamos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus e o povo do Senhor. Diga. Beijo no coração, gente. Vai na bênção.